voltamos com o JM, estamos recebendo hoje Leonardo Carrijo, ele é instrutor de alta performance, né? Eu identifiquei como instrutor, não é isso, eu fiz uma confusão aqui, peço desculpa. Nós vamos fazer uma entrevista a partir de agora sobre sucesso, alta performance, o bom desempenho profissional, o vitorioso, né? Ele uma das bases do seu trabalho é a Lei do Triunfo, esse clássico que está inclusive nas suas mãos. Exatamente. Leonardo, que prazer recebê-lo aqui, rapaz. Uma boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cláudio. Prazer é meu falar sobre esse tema que é uma paixão, né? A primeira coisa que eu vou te perguntar é justamente isso. O vitorioso, o triunfador, é uma questão de vocação, é uma questão de cultura, foi educado para aquilo, ou é uma questão de preparação, de qualificação? Kleber, essa é uma questão muito boa, inclusive para o momento atual, porque final de ano, além de beber e comer mais do que a medida, como vocês mencionaram, né? Mas come e bebe, né? Nossa. Geralmente nós fazemos um balanço da nossa vida, principalmente profissional, né? O que deu certo, o que não deu, e projetamos o sucesso para o ano seguinte, né? E a base desse trabalho, que iniciou com esse escritor, Napoleão Hill, no início do século XX, foi pesquisar os grandes triunfadores e verificar quais as características que eles tinham que conduziram ao sucesso. Ele fala sobre pontos comuns de pessoas que venceram, não é isso? Que tiveram sucesso. No clássico é assim, eu não li ainda a nova interpretação, e do clássico também não li, mas tenho essa noção de conversar com as pessoas. Era isso que ele trazia, Napoleão Hill. Claro, ele não tentou descobrir o que levava ao sucesso, ele pesquisou aqueles que tinham sucesso. Né? E o que eles tinham em comum, não é? E o que eles tinham em comum. E né? tem em comum, as pessoas têm sucesso, sempre tem alguma coisa em comum? Tem algumas habilidades, Kleber, que são comuns a todas as pessoas que têm sucesso. Né? Na verdade, essa pesquisa é uma pesquisa que levou mais de 20 anos da vida de Napoleão Hill, pesquisando as 500 maiores fortunas dos Estados Unidos do início do século XX. Então, gente do tipo de Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, John Rockefeller, gente dessa categoria foi pesquisado com ele, as 500 maiores fortunas para chegar a essa filosofia. Quais as características, quais os comportamentos, quais as atitudes que levam as pessoas a terem sucesso, né? E foi isso que ele colocou nesse livro que nós agora fizemos uma releitura, trazendo para a nossa realidade brasileira. Todos podem triunfar, então, diante da sua primeira resposta? Essa foi a primeira conclusão que ele chegou. Que aquelas pessoas que tinham tido sucesso, muitas delas saíram da pobreza, da extrema miséria, em condições adversas, condições difíceis de vida, e que se essas pessoas tiveram esses comportamentos com persistência, isso as conduziu ao sucesso. Então ele percebeu que o sucesso é uma estrada que pode ser trilhada por qualquer pessoa, desde que tenha os comportamentos corretos. Não é fácil, mas é possível. Então, e essa filosofia, na verdade, Kleber, o que ele queria com essa filosofia é criar um modelo, criar um caminho que pudesse transformar qualquer pessoa em uma pessoa bem-sucedida, tanto na vida pessoal quanto profissional, né? E esse é um livro, talvez o livro que mais influenciou líderes empresários na história da humanidade, né? Pelo menos na história recente da humanidade, que foi a Lei do Triunfo. Então, a resposta para essa pergunta, Napoleão Hill deu há mais de um século atrás. É possível nós nos prepararmos para o sucesso. E aí está a chave, dentro desse livro está a chave desse sucesso. Cláudio. Não, é até interessante saber assim, se há dentro do perfil que o Neil, assim, 4 ou 5 elementos em comum, ou mais elementos em comum, que possa até dizer para a pessoa que a pessoa, se não tem, ela possa começar a pensar em desenvolver mais esse tipo de característica. Um caminho para seguir, né? Você falou um número, na verdade, esse livro contém o que ele chama das 17 leis do êxito, né? São 17 leis. Se nós formos trazer para a nossa realidade hoje, condensando essas 17 leis, trazendo para uma linguagem mais comum, mais moderna, nós poderíamos resumir essas leis em talvez 12 competências básicas. Quando eu digo competências, eu digo atitudes e habilidades, coisas que podem ser trabalhadas em qualquer pessoa, e outras questões de atitude que é só uma questão de vontade, de querer, né? Então, se a gente for citar rapidamente algumas, ele fala sobre a importância da autoconfiança, é algo importante para se ter sucesso. Pessoa que não confia em si mesma, ela já se sabota desde o início, né? Tem que ter alta confiança. Alta confiança em si mesmo, né? Alta autoconfiança. Aquela pessoa, aquele empreendedor ou aquele profissional que não acredita que ele pode chegar ao sucesso, ele já se sabotou antes de tentar. Ele não acredita que tem esse potencial dentro dele. Então, essa é uma habilidade, ele fala sobre isso. Ele cita, por exemplo, o entusiasmo, né?
O entusiasmo é aquela capacidade de você tirar a energia dentro de si para fazer as coisas acontecerem, né? Para fazer coisas que as pessoas não fazem. Tem um ditado oriental, né? Tem a música brasileira que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu gosto muito desse, né? Seria muito e tem um ditado que diz o seguinte, um ditado até chinês, né? Que o sucesso é construído à noite. Durante o dia nós fazemos o que todo mundo faz, né? Fazer o mais que o combinado, fazer o extra é que leva a resultados espetaculares, né? Extraordinários. O entusiasmo. Entusiasmo. Agora, o entusiasmo também é necessário, para o entusiasmo ter resultado, a disciplina é uma outra característica básica. Falar né? disso agora, Até tinha anotado aqui. Porque tem muitas pessoas que têm entusiasmo, têm essa energia, parece que elas começam muitos empreendimentos, mas não tem foco, né? Não tem disciplina. Desenvolvimento da ideia, tem uma ótima ideia, mas o desenvolvimento começa depois desconexo, perde aí, a energia. Perde a energia. Nós dizemos que são pessoas assim que elas têm muita iniciativa, mas têm pouca acabativa. Elas começam as coisas, mas não terminam, né? Perdem no meio do caminho, então. Disciplina também é uma característica. Já citei 3, né? Ele falava também da flexibilidade, que é um termo hoje, existe um termo mais moderno, muito usado no mundo dos negócios, que veio da física, mas o pessoal usa hoje muito no mundo dos negócios, que é a tal da resiliência. É a capacidade de você absorver pressão, de lidar com o imprevisto, com as mudanças, saber se adaptar à realidade, porque a realidade hoje é de eterna mudança, né? As coisas mudam o tempo todo e tem gente que não consegue. E muito rápido. Né? Muito rápido, né? Então, essa flexibilidade, o famoso jogo de cintura. O brasileiro tem muito disso. Mas aí entra nessas questões tecnológicas também, trocar a máquina de escrever pelo computador, trocar o computador pelo Instagram, trocar o Instagram por alguma coisa que está vindo da China. Você pode se adaptar às novas tecnologias de dentro do computador. Pois entra isso também. Tá aí um belo exemplo, né, Kleber? Que você que veio da época da máquina de escrever, isso. Né? E eu também, e tenho muitos colegas, aprendi, na verdade, a digitar datilografando numa máquina de escrever, né? No tempo da reserva de mercado, que o computador era muito caro. E eu tenho certeza que existem colegas seus que não se adaptaram a essa mudança. Não. Você me confirma isso? Sim, sim. Né? Que tem um medo de computador, que fala, não, isso não é para mim, isso não dou conta. No Diário da Manhã, que escreve até hoje, o Edson Costa, repórter policial, escreve na máquina de escrever. E alguém digita o que ele escreve. Imagina quantos benefícios teria, como seria mais rápido o trabalho se adaptasse, né? Então, flexibilidade é isso, né? E hoje parece que as coisas mudam totalmente a cada 10 anos, não é mais a cada 50 anos, a cada 100 anos, então cada vez mais rápido. Isso é uma característica que leva a sucesso também, ele percebeu. Certo. Você não falou de motivação. Motivação, daria dentro do entusiasmo, né? O entusiasmo é aquela chama que existe dentro de nós que faz com que você, mesmo na adversidade, consiga extrair a energia, consiga extrair a automotivação para enfrentar os desafios. E tem alguma questão biológica? Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, às vezes dormem muito, ou se sentem muito cansadas, ou tem alguma questão assim, que atrapalha o triunfo dessas pessoas ou não? Kleber, hoje a ciência mostra que, às vezes, o corpo afeta essa questão do entusiasmo, né? Como, por exemplo, a questão da depressão. Muitas pessoas parece que chegam num momento da vida, que entram num momento em que não querem mais nada da vida, né? Não querem avançar, não querem mais evoluir, chegaram numa fase da profissão onde se consideram satisfeitas e tá bom o que eu já fiz, né? E parece que perde o entusiasmo, o gosto pela vida, né? E às vezes cai na depressão, né? Então o melhor remédio para a depressão é o entusiasmo. Existem maneiras de se provocar esse entusiasmo. O livro fala bastante disso. E a questão assim da qualificação profissional, a gente está vendo, até discuti com você nos bastidores, hoje a universidade treina o profissional para apertar o parafuso. Aí ele é contratado para apertar o parafuso. Mesmo que a porca esteja espanada do outro lado, ele vai lá e aperta o parafuso. Não dá aperto, ele vai só apertar o parafuso. Ele não vai tomar a iniciativa de ir lá, trocar a porca, porque ele ganha para apertar o parafuso, foi contratado para apertar o parafuso, e recebe por apertar o parafuso uma merreca, mas vai continuar recebendo para apertar o parafuso, não faz nada além disso. Tem a ver com a lei do triunfo, essa qualificação e o compromisso? Kleber, uma outra grande verdade que Napoleão Hill descobriu foi a seguinte: nós ouvimos desde criança, das nossas mães, dos nossos avós, estuda para ter sucesso na vida. Não é isso que nós ouvimos? Sim. Né? E óbvio que estudar é importante, ter a formação, cada profissão tem a sua formação básica, né? Eu já estou quase chutando o pau da barraca com esse conceito, sabia? Eu tenho visto tanta gente incompetente se propondo a fazer uma coisa que não dá conta, que assim, me irrita. É a prova disso, né? O que Napoleão Hill descobriu lá no início do século XX é que
o conhecimento, aquilo que nós aprendemos nos livros, na escola, nas faculdades, nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ele é importante, mas ele é só a base do sucesso. Não é ele que faz a diferença. Porque se ele fizesse, os doutores seriam todos milionários. Verdade. Concorda? E não é verdade, né? Quantas pessoas saem de uma cultura muito simples, às vezes não tiveram condições de estudar em bons colégios, mas que conseguem construir grandes impérios. Grandes exemplos. Talvez no principal do Brasil, dois principais sejam o ex-vice-presidente, foi vice-presidente do Lula, que montou a Coteminas. O José Alencar, que tinha o primário, mas como ele era rico, todo mundo só criticava o Lula, que tinha até mais estudo que ele. E o Amador Aguiar, que de contínuo de um banco lá em Lins, se tornou o principal acionista do Bradesco. 2 exemplos, Cláudio. Nós temos vários, se nós formos analisar, que mostra isso. Pessoas que tiveram muito pouco possibilidade de estudar, de agregar conhecimento formal, mas que tinham algo diferente que Napoleão Hill descobriu lá no início do século XX, que era mais importante que conhecimento, que eram as atitudes e as habilidades. A atitude é o querer fazer algo diferente. E a habilidade é aquilo que nós desenvolvemos com a repetição, com a prática, né? Essas que eu citei até agora são parte atitude e parte habilidade, né? Então, autoconfiança, entusiasmo, disciplina, flexibilidade, muitas vezes é questão de vontade, mas pode ser trabalhado também em qualquer pessoa. Quer ver o exemplo de mais competências? A habilidade de lidar com as próprias emoções, que de certa maneira é um desdobramento da flexibilidade. Que um escritor escreveu um livro que trouxe esse tema à voga e ele passou a chamar de inteligência emocional, capacidade de lidar com as nossas emoções. Hoje nós percebemos que os profissionais são contratados pelo currículo, pela faculdade que fizeram, pelos cursos que fizeram, mas acabam sendo demitidos pela incapacidade de lidar com a pressão, né, de trabalhar sob estresse, de dar resultados mesmo com o chefe ali na cola, né? Então, a inteligência emocional ou intrapessoal também é uma característica que precisa para nós termos sucesso, né? E ligada a ela está a inteligência interpessoal. Eu preciso saber lidar com as minhas emoções, mas também preciso saber trabalhar em equipe, lidar com as pessoas. Até dizer, Leonardo, assim, eu já fiz muitas campanhas em Goiás, tem 25 anos que eu mexo com isso, que você tem um nível de estresse em campanha, principalmente campanhas majoritárias, prefeito, governador, que você, e eu falo isso para as pessoas, que o nível de estresse, você tem que até saber manter o nível de estresse, porque o estresse pode ser mantido dentro do nível que você consegue controlar, até positivo para os avanços. Estaria correto a pessoa tratar o estresse ajuda? O estresse desse jeito? O estresse pode ajudar a atingir metas? Se entrasse muito na questão científica do termo estresse, né, que tem várias vertentes. Aquela tensão, Cláudio, aquela coisa. Com certeza tem um componente aí que é o que dá o foco, né, que deixa a pessoa alerta, que deixa ela aquele senso de desafio, né? Eu estou passando por um momento desafiador, né, que gera uma adrenalina, né? Esse lado é bom. O lado ruim é ele... nós perdermos o controle das emoções, né? É trabalharmos mais do que o corpo permite, é perdermos o controle das nossas preocupações, da ansiedade. Sim. E deixar isso pesar, né? Então aí ele passa a nos prejudicar. Agora, com certeza, desse estresse bom aí, talvez ele esteja dentro da questão do entusiasmo também, né? De sentir o desafio, sentir aquela adrenalina de estar fazendo algo desafiador, feito, né? De fazer bem feito. Tá, aqui você é instrutor de alta performance do grupo Mastermind. Como é que a pessoa que... Você citou aqui 5 características, vamos dizer assim, que a pessoa precisa desenvolver. Se ela tem 1 ou 2, como que ela pode ser treinada para ter as outras onde ela tem deficiência? Essa é a questão mais importante, Cláudio. Quando esse autor, Napoleão Hill era um colega de vocês, jornalista, né, do início do século XX, que teve a oportunidade, através de um grande industrial da época, que se chamava Andrew Carnegie, teve a oportunidade de pesquisar o Clube dos Milionários. Eu diria hoje bilionários em valor de hoje, né? Essas pessoas como essa que eu citei. Ao final dessa pesquisa, ele tinha pesquisado mais de 16 mil pessoas que haviam tido sucesso regional dentro de cada uma das suas cidades, né? Chegou a essas 17 comportamentos, essas 17 leis do êxito. E paralelamente, Cláudio, não bastava ele mostrar o que as pessoas tinham que fazer para ter sucesso. Um dos propósitos dele, que era um sonho
grande empresário, que era um filantropo, como grandes empresários americanos, né? Depois de chegar a fortunas, a casa dos bilhões, muitos empresários se dedicam a criar um impacto mais positivo no meio onde eles estão inseridos, né? Como o próprio Bill Gates, né? Que hoje está atuando muito mais na área da saúde pública, né? Trabalhando em países como a África, países tentando erradicar doenças como a malária. O próprio George Soros, né? Mega investidor que doou grande parte da sua fortuna, e segundo ele quer doar até 99% da fortuna até o final da vida para causas humanitárias. Esse magnata tinha esse propósito também de criar riqueza para todo o país e para todo mundo. Ensinar as pessoas a terem sucesso, ensinar elas o caminho que ele seguiu. Então, paralelamente a essa pesquisa, a edição desse livro, o autor Napoleão Hill, ele iniciou cursos para ensinar as pessoas a terem sucesso. Então, lá no início do século, 1908 a 1928, ele começou a dar cursos para as pessoas a ensinar o caminho, como conquistar essas habilidades que ele citava no livro, né? E criou uma empresa, né? Hoje existe uma fundação Napoleão Hill que cuida dos interesses de Napoleão Hill, inclusive é editora que atua no mundo inteiro, né? Editora Napoleão Hill. Está presente em 26 países, está presente aqui no Brasil, e é esse justamente o nosso trabalho, Cláudio Kleber. Mastermind é ligada à empresa? Mastermind é a empresa brasileira que representa a Fundação Napoleão Hill no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o trabalho da empresa. Você vai ficar sabendo também que o governo pretende vender 49% das ações da CELG para a iniciativa privada e que o advogado do Marcos Valério quer transferi-lo do presídio de Brasília para Belo Horizonte. Um minutinho só. Vision Media Painéis. Criatividade, inspiração em alta definição. Simples, com estilo e elegância. A melhor produção para você. Vendemos e locamos. Qualidade e profissionalismo. Só aqui, Vision Media Painéis. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Terra de gente boa e feliz, levando a vida que eu sempre quis. Que vida boa. Vivo em Goiás, tenho trabalho, saúde, educação. Novos caminhos, segui a direção da alegria. Em 2013, os professores da rede estadual de ensino ganharam tablets e bônus no salário. 10 mil estudantes receberam o prêmio aluno e Goiás saltou de 16º para 5º lugar no IDEB. O governo de Goiás reformou, ampliou e modernizou mais de 800 escolas. Goiás está bem na foto e agora você pode dizer, dá gosto viver aqui. Que gente boa, Goiás é minha escolha pra ser feliz. Goiás está bem na foto. Governo de Goiás. Já fizemos muito e faremos mais. Pega, pega, pula, pula, esconde, esconde, brincando sempre em céu, cantando uma canção, constrói arranha-céu com a imaginação. Brincar de creme e mel é dar sabor e diversão, então vamos cantar esse refrão. Creme e mel, quero, quero creme e mel, quero agora, agora quero, quero, quero creme e mel. Oba! Gostoso é brincar de creme e mel, creme e mel. Caterete Restaurante Bar, sua escolha mais gostosa. Venha conferir. Carnes deliciosas, almoço executivo, espaço infantil. Eleito por 7 vezes a melhor carne de Goiânia.
e o novo espaço para eventos aconchegante para aniversários, formatura e confraternizações. Caterete Restaurante Bar, bem perto de você. Depois de transferir 51% das ações para a Eletrobras, das ações da CELG para a Eletrobras, o governo do estado de Goiás espera vender os outros 49% para a iniciativa privada. Veja se você entende esse sonho. Primeiro, o governo quer transferir 51%. 51% para a Eletrobras. E aí paga a conta da CELG e a Eletrobras injeta dinheiro na CELG. Aí o governo fica com 49% do Verde de Goiás, porque o Verde de Goiás é bom negociante, é esperto. E vende para a iniciativa privada. Ô Cláudio, eu estou velho demais para dar esse tipo de notícia. Comenta isso aí. Olha, o governo do estado fez, né? O governador, no início do atual mandato, fez uma bravata, dizendo que ia rasgar o contrato que o antecessor Alcides Rodrigues tinha assinado com o governo federal, um ótimo contrato para Goiás para tentar salvar a CELG. Falou que não ia pagar, que isso, aquilo, bateu na mesa, ficou bravo lá. E o resultado é que nós temos a pior empresa de energia do Brasil, apagões frequentes, falta de investimentos na manutenção das linhas de transmissão, mais de 100 mil empregos que não foram gerados nos últimos 3 anos em Goiás por falta de energia de qualidade para que as empresas viessem para cá, além da questão no campo de pivôs que não foram instalados, armazéns que têm o dinheiro, mas não tem como ligar os armazéns. É isso que deu a bravata do atual governo. 100 mil empregos que não foram gerados, 100 mil empregos que deixaram de consumir, 100 mil pais e mães de família que deixaram de sustentar seus filhos, de ter uma nova perspectiva de vida. Tudo isso na conta da bravata do governador. E agora, vem com essa conversa que vai vender no mercado, porque a renovação da concessão em 2015, ninguém disse até agora que a Eletrobras vai renovar a concessão para a CELG em 2015. Porque se não renovar, o governo pode, hoje, se renovar, a Eletrobras, que já é dona de 51%, para ser dona de 49%, vai ter que desembolsar em torno de uns 2 bilhões de reais. Ela não renovando, ela dando R$1, está de bom tamanho para o governo. Então, evidentemente, que se alguém vai pagar alguma coisa para comprar um objeto, um bem seu, ele não vai renovar, né, nada para poder pagar menos. E aí é lógico que o governo federal deve trabalhar nessa hipótese, até porque lá ou aqui o dinheiro é nosso, meu, seu, que está em casa, de impostos que pagamos. Então, se a Eletrobras puder pagar R$1 para pegar a empresa que foi falida nos últimos 20 anos em Goiás por culpa do PMDB e do PSDB, né, se puder pagar R$1, melhor para mim, que eu vou ser o pagador desse R$1 do que dar 2 bilhões para o governo, que de maneira irresponsável, tentou rasgar um contrato e de maneira irresponsável geriu pessimamente uma empresa. Você imagina, ontem eu estava dando esse exemplo, Kleber. Você imagina em casa, nós temos uma cidade que todo mundo é obrigado a comprar pão de manhã. E você é dono da única padaria da cidade. E ainda consegue ir à falência. E aí você vai me vender, fala, olha, eu sou dono do monopólio do pão em Goiânia, eu consegui quebrar a empresa sendo monopólio, você mas... recupera a empresa para mim? Não, eu quero que você coloque o dinheiro, mas que eu vou continuar administrando. Mas como administrador, você foi uma porcaria. Não é assim não, Cláudio. Entendeu? O governo quer que o governo de Goiás quer que o governo federal renove a concessão por 30 anos para ele vender a concessão que o outro vai renovar com ele. É lógico que não vai fazer uma vamos para frente? Esse programa é muito sério. Não, nós gastamos tempo demais com a bobagem dessa. Não faz isso, faz como Cordeiro de Deus, tem piedade de nós. Bom, e os advogados de Marcos Valério querem a transferência dele do presídio da Papuda em Brasília para a penitenciária de Belo Horizonte. Marcos Valério cumpre pena por participação no processo do mensalão. De acordo com o que foi apurado, ele era o operador do sistema. Ele quer ir para Belo Horizonte, onde é a terra dele. E o Marcos Valério também está em condenação de regime semiaberto, daí ele pode trabalhar. Está semiaberto, não. Ele é fechado? Ele foi condenado a 40 anos de cadeia. Igual o Cachoeiro, que por enquanto, com bons advogados, se livrou de ir para a cadeia em regime fechado. Agora, o que é direito de todo detento no Brasil é cumprir pena perto da família, até porque isso, né, os juristas sabem que pode ajudar a ressocializar a pessoa. Como a condenação dele é muito grande, ele vai ter que ficar bons anos na cadeia antes de ter direito à progressão da pena. Agora, o que se espera, o Brasil, a expectativa no meio jurídico e político é, a partir de janeiro, se o Supremo Tribunal Federal vai voltar a mexer com o processo do Mensalão Mineiro, do PSDB de Minas, que ficou numa gaveta qualquer do Supremo Tribunal Federal, 10 anos dormindo o processo
ligado a grandes nomes do PSDB de Minas. E agora a expectativa é que esse processo vá andar juntamente com o processo do cartel dos trens em São Paulo, que envolve governadores, ex-governadores, também do PSDB de São Paulo, em pleno ano eleitoral. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai agir, né, com a lei sendo igual para todos, como prendeu gente do PMDB, PT e outros, e quem sabe, ao final do ano, lá na Papuda, em Brasília, nós vamos ter até disseram isso no jornal hoje, vai ter um jogo lá de confraternização no final do ano de deputados do PT e deputados do PSDB, né, até porque tem 3 deputados do PSDB denunciados no cartel do trem em São Paulo. Simbora que comigo a bola rola, né? Não pode falar assim. Bom, e como última informação, aquela operação que teve nos presídios de Planaltina, no entorno do Distrito Federal, acabou gerando o Ministério Público vai denunciar 6 pessoas por participação em esquema de venda de arma, tráfico de droga, formação de quadrilha, forjar documentos falsos para tirar gente da cadeia, tudo isso. Como os nomes não foram divulgados ainda, isso não é informação, é apenas conjectura. Vamos voltar a falar sobre o livro A Lei do Trio. Podia ver em Goiânia, porque hoje a maior revenda de celular de Goiás não é no centro, não, em shopping, não, é lá na porta do presídio de Goiânia, CPP, onde é intenso o comércio de celulares de todas as operadoras. Boa a sua orientação. Eu vou dar uma consultoria de graça para a CELC. Faça. Consultoria de graça, atenção. Tem 2 caminhos para a CELC. O primeiro deles, entrega para o governo federal e deixa o governo federal operar. Eu não acredito que o governo federal vai renovar a concessão para vender 49% para outras pessoas, não. Segundo, chama o Eike Batista, ele dá conta de vender a ação da CELC. Será que dá? Capaz não dá muito queimado. Nem o Ike dá conta. Né? Ai, querido. Bom, o Leonardo, explica para nós como é o trabalho da Mastermind. Kleber, esse trabalho começou com o Napoleão Hill, né? Que foi o jornalista que trouxe ao mundo essa filosofia. E mais do que escrever o livro era só a base. Ele queria ensinar as pessoas a terem sucesso. O americano tem muito disso. Se eu ler o livro, por exemplo, eu fico devidamente qualificado ou eu tenho de passar por um treinamento com alguém da empresa? Ler o livro é o primeiro passo, Kleber. O livro dá aquela mexida, né? O livro te mostra que você tem inúmeras qualidades para serem desenvolvidas, que você tem um potencial enorme de crescimento ainda, mas deixa aquela incógnita, né? Eu sei o que fazer, mas como fazer? Como trilhar esse caminho, né? Por isso que o livro foi só o primeiro passo desse grande pensador que foi Napoleão Hill. Ele começou esses cursos, iniciou uma grande empresa, que hoje é uma empresa que atua globalmente, e tem um representante aqui no Brasil, que é Mastermind, treinamentos de alta performance. Estamos em Goiânia também, presente em 26 países. Como é que faz para entrar em contato com vocês e como faz para comprar o livro? Já passa as patentes para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando, anotarem lá. Kleber, o livro se chama A Lei do Triunfo para o Século XXI. É um livro que você encontra em qualquer boa livraria de Goiânia, está presente no Brasil inteiro. É um livro que é uma releitura desse clássico, né? E ele vai dar esse patamar, né? Essa base da filosofia. Paralelamente a isso, nós temos cursos em Goiânia que trabalham justamente essas competências que eu citei e diversas outras, né? A empresa Mastermind Treinamentos de Alta Performance é uma empresa que atua nacionalmente, está presente em 21 estados. Por esse curso já passaram mais de 50 mil pessoas, é um curso que forma líderes, pessoas preparadas para exercer a sua função e ter alta performance. Aqui em Goiânia, quem tiver interesse em saber mais, pode acessar o site, que é www.mastermind, em inglês, né? Tudo em inglês, né? Mastermind, né? M-I-N-D. Master de mestre e mind, né? Escreve-se mind de mente. Quer dizer, a mente mestra, que é uma das ideias de Napoleão Hill. www.mastermind.com.br ou ligar no telefone também, no nosso número, que é o 3089-0936. Então, quem Goiânia tiver, é 62, você que está nos vendo fora de Goiânia aí pelo computador, é Goiânia. Então, é sempre 62 30... 3089-0936, e nós passamos mais informações. De tempos em tempos, nós fazemos uma palestra aberta, gratuita. A última que nós fizemos foi no Castros, para explicar para a população, para as pessoas que têm interesse em ter alta performance, o que é essa filosofia. É para eles terem em 2 horas explicar mais. Prevista? Nós temos uma palestra desta prevista para o dia 30 de janeiro, não temos o local ainda definido, mas quem quiser já deixar reservado, liga no número ou acessa o site, nos manda um e-mail pela própria ferramenta do site, que nós já vamos deixar reservado o espaço para você saber um pouco mais
o que é essa filosofia que criou milionários pelo mundo inteiro, né? E quem já quiser adiantar um pouquinho, qualquer livraria você encontra esse livro, A Lei do Triunfo para o Século XXI. É um livro que vale a pena. Uhum. Bom, e aí, caso alguém queira levar, por exemplo, os consultores, o representante da empresa em outra cidade, a empresa vai, coloca alguém que está nos assistindo fora, vamos supor que esteja nos vendo em Minas Gerais. Não, eu quero contratar essa empresa para treinar o meu pessoal aqui, as minhas lideranças. Kleber, essa empresa Mastermind já está presente em 21 estados do Brasil. Então, em Minas está presente, quase todas as capitais do Brasil. Hoje nós estamos numa região... É o mesmo. Né? O treinamento é o mesmo, ele funciona, na verdade ele é o mesmo do Brasil todo. E esse treinamento é para uma pessoa, para um grupo de pessoas, como é que ele é realizado? Geralmente nós temos turmas, Kleber, que vão de 20 a 30 pessoas, tanto turmas abertas, onde pessoas que não se conhecem participam, quanto turmas feitas para empresas, específicas empresas, né? Turmas que nós chamamos in company. Então, grandes empresas do Brasil, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Votorantim, Calçados Democrata, Rede Globo, SBT, Carmen Steffens, já treinaram os seus colaboradores nesse treinamento e no site temos mais informações. Então, o curso ele funciona dessa maneira, tanto turmas abertas quanto turmas in company também. Pois é, a Magnólia Almeida Alves, estou anotando aqui, mas não precisa anotar, não, já vou falar para você. Quer saber se a timidez é entrave para o sucesso? Essa é uma pergunta ótima, Kleber. Magnólia, a timidez, ela estaria dentro dessa primeira característica que é a autoconfiança, né? Muitas vezes, aquela pessoa tímida, ela perde oportunidades maravilhosas de crescimento porque ela, por exemplo, não tem coragem de falar em público, de se apresentar para um grupo de pessoas. De né? agorafobia. Agorafobia é medo de falar. Medo de falar em público, né? Tem um nome, né? Isso. Agorafobia. Medo de falar em público. Então, às vezes, numa empresa, uma pessoa que tem até um potencial, tem que apresentar uma ideia para o chefe, para um grupo de 15 colegas. Dá conta de apresentar a ideia. Não dá conta. Ela tem o conhecimento, ela tem a informação, ela é boa naquilo, mas não consegue. Então, a timidez afeta a comunicação. De certa maneira, na timidez, por trás está um pouco de falta de autoconfiança, por diversas experiências que nós tivemos na vida, talvez lá desde a escola, desde experiências que nós tivemos na infância com os nossos pais, isso gerou uma falta de autoconfiança que leva à timidez, que algumas vezes pode prejudicar. Tem um livro muito bom que foi lançado, que tem o título de O Poder dos Quietos, que fala como tímidos tiveram grande sucesso, né? Os mais diversos. Einstein era um deles, né? Pessoas mais introspectivas, mais na tela, que não tem essa extroversão. Mas com certeza, se pode ser desenvolvido, só benefícios vai trazer para a pessoa. Né? Então, pode afetar sim. Né? E no treinamento nós trabalhamos isso. Essa seria a minha pergunta. Não deixa eu me perguntar alguma coisa acerca do trabalho da Mastermind, acerca do livro, acerca daquilo que você considera importante para falar para o nosso telespectador? O mais importante que eu acredito, Kleber, é que esse curso Mastermind, que está presente no Brasil inteiro, milhões de pessoas, eu diria, já participaram dele no mundo inteiro. No Brasil, mais de 50 mil pessoas, nos 21 estados onde está presente. Esse curso ele é uma filosofia aliada a uma técnica. A filosofia foi construída por Napoleão Hill, por esse autor que, no início do século XX, pesquisou 16 mil pessoas para chegar a essa filosofia. E a técnica está no modelo que é emprestado da Universidade de Harvard. O Experiential Learning, um modelo para levar as pessoas a desenvolverem essas características. Então, é uma filosofia, as 17 leis do êxito, que eu condensei aqui nas 12 competências essenciais. Né? Então, é uma filosofia aliada a uma técnica. É um caminho que as pessoas podem utilizar para ter o sucesso. Qualquer pessoa que tenha vontade de alcançar a auto-performance. Tem a ver com o grau de escolaridade, o treinamento? Kleber, qualquer pessoa que souber ler, alfabetizada, que tiver a vontade dentro dela de melhorar, é uma pessoa que pode ter alta performance. E nós temos diversos casos desses no Brasil, né? Pessoas que às vezes mal têm o primário, Lula, que conseguiram grandes coisas, né? Independente da posição política, o que o Lula conseguiu não foi... Pois e o Zé Alencar também, né? Também, né? O Zé Alencar ninguém falava mal dele porque ele era rico. Muito rico. Muito rico. Você fala rico, e ele tinha menos escolaridade do que o Lula. O Lula, entre os dois, o Lula era o estudado. Né? Mas aí todo mundo falava mal por causa da origem humilde do Lula, e como era o doutor, depois que você tem 1, 2 milhões de reais, você vira doutor de qualquer jeito. Né? A pessoa te trata de doutor porque você é rico. Veio o doutor José Alencar, mas que não tinha nem o primário completo. E ele morria de rir disso. Olha, hoje é dia 26. O Brasil só começa depois do dia 6, que é semana que vem.
tem o feriado de quarta, quinta-feira, aí o povo emenda tudo, dia 6 é a segunda-feira. No dia 26, igual o dia 6, você tem 10 dias, dá para ler o livro desse em 10 dias e começar o ano com uma visão diferente até da sua vida. É o que eu vou fazer. Ô, Leonardo, que bom, rapaz, ter te recebido aqui. A gente até estourou um pouco o tempo da nossa entrevista, mas a entrevista ficou importante demais. A gente deu a oportunidade ao nosso telespectador de conversar com você. Que você seja altamente triunfador no ano que vem, né? Que a empresa também seja. Muito obrigado por ter vindo. Uma boa tarde. Obrigado, Kleber. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Estamos à disposição. O telespectador quiser saber mais, então, acesse o site ou o telefone que nós passamos, que vai saber o que é o Mastermind. Vai transformar a vida. Pois é. E a você, Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, telespectadores. Até amanhã. E a você que nos acompanhou, uma boa tarde para você. Comece o ano, então, dando essa mexida na sua competência, que você, com certeza, vai ganhar muito com isso. Boa tarde.